Meus irmãos, paz do Senhor Jesus. Vocês estão animados, gente? Jesus está fazendo coisas aqui neste lugar. Eu sinto Deus aqui, eu quero agradecer muito a oportunidade, ao convite que me foi feito pelo Samuel, ao pastor Bertier pela confiança. Deus te abençoe de uma forma especial. Trago um abraço do meu pastor Newton, do Ministério de Madureira em Itatiaia, Rio de Janeiro. Meus queridos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, vai ser muito fácil de encontrar. Gênesis, capítulo de número 11. Se você puder e quiser se colocar em pé em reverência à palavra de Deus, é um texto bem conhecido e muito marcante. Agradecer também ao Albert, ao missionário Albert, que sumiu, né? Cadê ele? Aonde? Gente, ele é o responsável, claro, Deus primeiramente, mas ele está sendo a ponte para estar levando a gente para a Europa no meio do ano para ministrar a palavra de Deus. Quero que você glorifique a Deus pela vida dele. E a gente costuma dar honra a quem tem honra. Com a permissão do pastor, eu queria que você desse uma salva de palmas pela vida do missionário Albert, para que ele de fato entendesse o quanto Deus tem. Se não quiser também, não tem problema. É costume, é cultura nossa, mas eu louvo a Deus pela vida dele e pelo ministério dele também. Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 9. Quem já encontrou, diga amém. Amém. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali os espalhou pelo mundo inteiro. Feche os seus olhos por um instante, no nome de Jesus. Pai, tua palavra é essa que lemos, não há necessidade alguma de alterarmos ela, nem de tirar e nem de acrescentar, porque ela em si é mais do que suficiente para todos os dramas da nossa existência humana. O Senhor já nos libertou das correntes do pecado e estamos de fato no lucro por isso. Pedimos encarecidamente que fale conosco, porque se ouvirmos a tua voz, saberemos para onde ir e o que fazer. Nossa oração é essa. E você se assenta, louvando e glorificando o nome de Jesus. Antes que eu me esqueça, na secretaria da Almada, tem algumas peças de moda evangélica que a minha mãe confecciona. Ela é estilista, se você quiser abençoar, passa lá para dar uma olhada, fique à vontade. Irmãos, olha só. Falar de Gênesis na Bíblia Sagrada é uma tarefa um pouco árdua para quem tem preguiça de estudar. E eu sei que não é o seu caso. Porque quando a gente fala da realidade de Gênesis na Bíblia Sagrada, nós estamos falando de uma época onde tudo que nós conhecemos, ou pelo menos boa parte do que conhecemos, enquanto comunidade, estava sendo construído. Gênesis é um mundo totalmente diferente. Gênesis tem uma proposta social totalmente diferente, porque a maioria das coisas que hoje a gente conhece ainda estavam sendo construídas. A maioria das coisas que foram feitas em Gênesis foram feitas pela primeira vez. A maioria das coisas que são contempladas no livro de Gênesis nunca tinham sido feitas antes. Primeira grande embarcação feita por um homem, Gênesis. Primeiro homicídio da história, Gênesis. Tudo isso você tem como sendo o início de tudo que a gente conhece. O início da história, o início da sociedade, o início da religião, o início da humanidade. Quem me ouve e me entende, diga amém. Amém. Então não dá para eu querer lançar um julgamento, uma análise, um filtro sobre o livro de Gênesis,
como se a realidade de Gênesis fosse igual à realidade dos outros livros. Não dá para comparar a realidade de Gênesis com a realidade, por exemplo, de 1ª e 2ª Reis. Por quê? Gênesis não tinha lei. A época da lei foi instaurada e inaugurada com a figura de Moisés. Quer ver os exemplos que eu posso citar? Enoque veio antes ou depois da lei? Veio antes. Abraão veio antes ou depois da lei? Também veio antes. Noé veio antes ou depois da lei? Também veio antes dela. Otton, por que você está falando dessa forma? É porque nessa época, a importância que a lei teve, quando ela foi dada para Moisés, foi um divisor de águas para uma nação. Porque com a lei, o povo tinha uma legislação. Com a lei, o povo sabia o que seguir. Com a lei, o povo sabia o que agradava e o que não agradava a Deus. Aí talvez alguém, com um ponto de interrogação em cima da cabeça, esteja se perguntando, mas Noé foi fiel a Deus, Enoque foi fiel a Deus, e Abraão também foi fiel a Deus. Enoque, inclusive, até mesmo transladado fora, tamanha era o seu relacionamento com Deus, tamanha era a sua intimidade com Deus. Aí alguém pergunta, mas se não tinha lei, como que Noé, como que Abraão, Enoque, sabiam o que obedecer? É porque é bem verdade que não tinha lei, mas apesar de ainda não ter a lei, já havia o Espírito, e o Espírito, ele convence, o Espírito, ele trabalha, o Espírito, ele inspira, o Espírito, ele guia, o Espírito, ele forja. O texto de Gênesis vai dizer que a terra, mesmo sendo sem forma e vazia, já contemplava uma coisa, o que? O Espírito de Deus pairava sobre ela. Quer ver uma coisa? A lei veio para estabelecer princípios, mas o Espírito já existia para inspirar, para reger, para guiar e para convencer. Tem gente que só anda com a lei, mas ainda não tem o Espírito. Tem gente que diz que tem o Espírito, mas não consegue obedecer à lei. Porém, tem um exemplo que é muito legal. Que exemplo? De quem anda com a lei e anda com o Espírito. Por quê? Ele obedece à lei, mas é convencido pelo Espírito. Gente que só tem lei, mas não tem Espírito, só sabe seguir regra. Gente que só tem lei, mas não tem Espírito, só sabe seguir dogma. Mas quem tem lei e quem tem Espírito, mesmo quando não há compromisso, mesmo quando não há calendário, mesmo quando não há rotina, mesmo quando não há congresso, mesmo quando não há um avivamento numa faculdade, ele adora, ele serve, ele obedece e ele teme ao Senhor. Por quê? Porque o Espírito, ele inspira e convence. É por isso que esses homens foram fiéis, mesmo sem ter a lei. Você sabe por quê? Porque a lei veio revelar o caráter do homem. A lei veio revelar o caráter do homem. E o que é o caráter do homem? Decadência moral. O que é o caráter do homem? Volatilidade. O que é o caráter do homem? Inconstância. E o Espírito? O Espírito, ele se aperfeiçoa em mim, ele me usa, ele trabalha onde eu não consigo, porque sou limitado, e ele me convence ser melhor a cada dia. É por isso que tem gente que você força a barra, mas não melhora. É por isso que tem gente que dá muita chance, mas ele não muda. É por isso que de fato ele ganha diversas oportunidades para ser alguém melhor, mas ele escolhe não ser. Do contrário, tem gente que aproveita a primeira oportunidade que tem de ser melhor e aproveita ela. Por quê? Porque ela tem o Espírito. Tem gente que você força a barra, tem gente que você força e nada muda, nada acontece e nada flui. Mas tem gente que você não precisa ser assim. Por quê? Porque antes dela receber o cartaz de evangelismo, antes dela receber aquele áudio de oração, antes dela receber uma palavra, ela já recebeu algo muito mais poderoso, que é o que vai convencê-la de acreditar em tudo isso. O que? O Espírito Santo dentro dela e dele. Tem gente que vai receber muitas oportunidades, mas não vai querer. Tem gente que vai receber muitas oportunidades, mas não vai aceitar. Aí a oração que eu faço é: se você receber o Espírito, você não consegue resistir. Se você receber o Espírito, você não consegue suportar. Se você receber o Espírito, você não vai mais
mais andar caído em decadência moral. Por quê? Porque o Espírito testifica da palavra e a palavra testifica do Espírito e nos guiam, nos regem para sermos melhor a cada dia. A pergunta que eu faço para você não é se você está com palavra ou se você está com o Espírito. É o quanto você tem. E se você tem seguido a palavra, e se você tem esse Espírito. Porque veja bem, Gênesis é claro. Deixa eu comparar duas obras aqui. Eu estou diante do texto, e eu preciso que você entenda que Torre de Babel não é só um ensinamento superficial, que mostra como desagradar a Deus, desobedecer a Deus, construir uma torre tão alta que eu acho que eu posso chegar onde ele está. Está entendendo aqui? Você diz amém? Não é sobre isso somente, gente. Deixa eu pegar duas obras aqui que você conhece muito bem, e eu peço que você preste atenção, porque se você prestar, glória a Deus que você vai soltar, vai estremecer o inferno, isso é fato. Primeiro, Arca de Noé. Segundo, Torre de Babel. Vamos lá para a gente comparar, porque eu sei que você entende de Bíblia e é muito fácil da gente recordar. Que era Noé? Algum experiente na área da construção? Não, gente. O que era Noé? Um engenheiro civil? Alguém formado para construir uma embarcação? Não, gente. O que era Noé? Um cara que tinha o conhecimento de como montar a estrutura de um grande barco? Não. Noé era corriqueiro, era normal, era uma pessoa como eu e você. Mas Deus deu a ele uma missão. E aí tem a grande questão. Por quê? Porque Deus deu a ele a palavra. E antes dele receber a palavra, ele já tinha um Espírito dentro dele. E o Espírito dentro dele convenceu ele de que mesmo não tendo sentido, se era a palavra de Deus, ia dar certo. Ô gente, não adianta você dar ordem para quem não tem o Espírito. Ele vai olhar se tem sentido ou não e não vai querer fazer. Fui rápido demais? Não adianta você dar ordem para quem não tem o Espírito, porque ele sempre vai olhar para o material, ele sempre vai olhar para o recurso e vai dizer que não dá para fazer. Mas quem tem Espírito transforma madeira em uma embarcação. Quem tem Espírito transforma rochas em uma fortaleza. Quem tem Espírito transforma madeira em escudo. Por quê? Porque quem anda pelo Espírito anda pela fé e não enxerga só o recurso que está diante dos seus olhos. Para de dar ordem e criar expectativa com pessoas que só andam pela vista. Porque para pessoas assim a gente tem que construir o chão primeiro para depois ela pisar. Mas gente que anda com fé, ela põe o chão, sabendo que ela põe o pé, sabendo que Deus vai colocar o chão e que ela não vai cair. E eu posso falar, fé, cada um tem o seu nível de fé. É óbvio que o que corresponde com a sua fé é o nível do milagre que você vai receber e o quanto Deus vai te abençoar. Agora vamos lá. Se temos Noé, que não é especialista, vamos juntar uma galera para ajudar ele. Quem é que ajuda Noé, gente? Apenas a sua família. Ah, então já era. Uma construção daquele tamanho, com um homem que não tinha conhecimento e com pouquíssimas pessoas para ajudar ele, onde é que isso vai dar certo? Pois é, mas antes disso tudo tinha uma palavra, e antes da palavra tinha um Espírito. Não faz sentido porque você não tem o conhecimento. Não faz sentido porque ninguém quer te ajudar. Mas se tem palavra, se tem Espírito, nada disso vai impedir você de fluir naquilo que Deus ordenou que você fizesse. Não vá pela vista, senão você não faz nada. Não vá pela vista, senão você não vai chegar a lugar nenhum. Não olhe o que você hoje tem no presente, mas o que você pode se tornar no futuro, vivendo o que Deus quer para você hoje. E aí começou. Agora você me explica. Tinha conhecimento? Não tinha. Tinha gente para ajudar? Não tinha. Mas quando a obra terminou,
por algum motivo não teve nenhum tipo de perfuração, a água não entrou por nenhum dos lados, tem gente que já está entendendo, não teve nenhum tipo de problema, e quer saber mais? Eles conseguiram organizar todos os casais de todos os animais da terra, sem ter perrengue de um lado, sem ter problema de outro. Otto, como é que você explica um negócio desse? Porque para mim, para ser seguro, tinha que ter mais gente, para mim, para ser seguro, tinha que ter mais conhecimento. Pois é, só que quem anda pela fé sabe que quando tem palavra e tem espírito, mesmo quando não haja lógica, mesmo quando não haja sentido, Deus estará lá. Não me pergunte se tem sentido, pergunta se tem Deus. Não me pergunta se tem lógica, pergunta se tem Deus. Porque se tiver Deus, mesmo que não tenha lógica, vai dar certo. Mesmo que não tenha sentido, vai dar certo. Mesmo que tenha pouca gente, vai acontecer. Por quê? Porque a essência dos meus projetos, a essência do meu ministério, a essência dessa igreja, a essência dessa juventude é o Espírito e a palavra e o Espírito. E Noé saiu contando. E aí a gente vai para outra obra. Essa obra tinha palavra? Tinha. Essa obra tinha espírito? Também. E a Torre de Babel, gente? Agora a gente vai para um outro extremo. Você quer ver uma coisa? Quantas pessoas estavam ajudando a construir a arca? Poucas ou muitas? Poucas. Pouquíssimas, porque era só família. Não é isso? Só família. Aí a gente vai para outro extremo. Olha como é que a Bíblia é interessante. Sabe quantas pessoas, no mínimo, estavam ajudando na Torre de Babel? Com certeza, muito mais do que o número de pessoas que ajudou na construção da arca. Ou seja, tem mais sentido de dar? Porque tem mais pessoas. Tem tinha conhecimento? Você não tem ideia. Alguém aqui já ouviu falar de Nimrod? Nimrod foi o fundador da Babilônia. E a Babilônia foi fundada pouco tempo depois da torre cair. Nimrod tinha os melhores homens para trabalhar. Então ele tinha gente? Tinha. E tinha conhecimento também? Tinha. Então tinha mais chance de dar? Só que não tinha palavra e não tinha espírito. Deus não tem medo de multidão. Deus não fica receoso diante de muita gente. E muito menos diante de conhecimento humano. Porque o que conquista o coração de Deus é a gente estar subordinado à palavra dele. E eu posso falar uma coisa para você? Na maioria das vezes, quando você receber uma palavra de Deus, não vai ter sentido, mas vai. Não vai ter lógica, obedeça. Eu prefiro viver sem lógica com Deus do que com lógica no mundo. Eu prefiro viver sem sentido com Deus do que com todo o sentido do mundo sem Ele. Eu prefiro muito mais andar pela fé que Deus me propõe do que pela vista que o mundo me impõe. Porque quando eu ando pela fé, eu surpreendo muita gente sem precisar humilhar ninguém. Quando eu ando pela fé, eu surpreendo muita gente sem pisar em ninguém. Quando eu ando pela fé, eu consigo mostrar para todo mundo que é Deus que está na minha vida, sem ter que humilhar ninguém, porque o Deus que anda comigo, o Deus que anda com você, o Deus que deu a mim o meu ministério, e deu a ti o teu ministério, Ele é que tem te sustentado, a palavra dEle é que tem te guiado. Se você quiser abandonar isso, fica à vontade, mas se você faz parte do meu time, eu ando é pela fé, coloco o pé, depois Deus coloca o chão, faço a vontade dEle, e tudo na minha vida dá certo. Eu prefiro viver a vontade de Deus do que a lógica do mundo. Aprenda a ouvir alguém falando para você que não vai dar certo. Porque quando você resolve viver a vontade de Deus, é isso que você vai ouvir. Porque quem está ao seu redor vai olhar para os recursos que você tem e vai dizer, não vai dar certo. Vai olhar para o jeito que você canta, que prega e vai falar, não vai dar certo. Vai olhar, vai achar que você é tímido, que você tem a língua travada e vai dizer, não vai dar certo. Porque só sabem olhar para aquilo que eles conseguem enxergar. Só que a palavra que você recebeu, eles não enxergaram. É por isso que foi dada só para ti. Tem muita gente passando um bom... deixa eu falar, tem muita gente perdendo tempo, tentando provar para os outros que Deus falou com ele. Tem muita gente perdendo tempo, tentando provar, Deus falou comigo, Deus é na minha vida. Você quer provar para os outros que Deus falou contigo e que Deus é na tua vida? Então viva aquilo que Ele está te mandando fazer. Obedeça a palavra dEle, porque através da tua vida as pessoas vão saber que você tem vivido a vontade dEle, irmão.
Não, Deus falou comigo. Sua vida vai provar. Está comigo aqui? Então, e a torre? Então o diabo chega cedo na Bíblia, né, gente? Logo na primeira página. E fica até muito depois do que deveria, até a última. E sabe o que é legal na Bíblia quando a gente compara? É que quando o diabo aparece, a primeira fala dele é a seguinte: se vocês comerem desse fruto, serão como o seu Deus. O diabo já começa tomando posse de um conhecimento que não é dele, porque é assim que ele faz para confundir tua vida. É assim. Aí vai o diabo na serpente, o diabo na Torre de Babel, o diabo em Jezabel, o diabo nos profetas de Baal, o diabo em vários momentos, o diabo com Jesus no deserto, o diabo em Judas Iscariotes, e o diabo vai indo, tentando, mas sabe o que dá prazer? É ler a última página, Apocalipse capítulo de número 20. Viu como é que é a diferença? Quem lê Bíblia de fato? Apocalipse de número 20. E a serpente que os havia enganado foi lançada no fogo e no enxofre. O diabo já... deixa eu falar uma coisa. Sabe por que o diabo tenta te humilhar, fazendo você lembrar do seu passado? É porque o futuro dele já está garantido e o futuro dele é de caos. Quer saber de uma coisa? Todas as vezes que o diabo fazer você lembrar do seu passado, faz ele lembrar do futuro dele. Enquanto a gente estiver nas mansões celestiais, ele estará no sofrimento eterno. E aí sim, você vai dizer, valeu a pena ter resistido. E onde é que está o diabo? Infelizmente, ainda está agindo por aí. E nesse texto, ele está aqui. Ele promove uma construção. Qual foi a ordem que Deus deu para Adão e Eva? Olha, vocês têm que se multiplicar e se espalhar. Aí a Torre de Babel quer deixar todo mundo no mesmo? É por isso que aquela construção foi contra a vontade de Deus. Deixa eu falar uma coisa. O perigo não é você fazer as coisas diferentes. Até porque, gente, você quer dar errado, é só você sair copiando os outros, em tudo que eles estão fazendo. É só você não querer ser original. Copia todo mundo, continua copiando todo mundo. Continua nessa, que você não vai parar em lugar nenhum. Isso você está fazendo errado. Agora vamos para a Bíblia, que ela vai dizer algo para a gente interessante. Qual foi o problema da torre então? O problema da torre não era... escuta o que eu vou falar. O problema da torre, só vai pegar quem estiver atento. O problema da torre não é que ela era diferente das outras casas. O problema da torre é que ela partia de uma desobediência, de uma rebeldia. Ela ia contra o que Deus mandava. Deixa eu falar uma coisa. Vou falar. Escute. Tem muita gente com medo, porque julgam. Sou diferente. Eu sou diferente. Eu não me encaixo. Irmão, você pode ser diferente, só não peque. É teu jeito de pregar, goste quem gostar, você é diferente, só não peque. É teu jeito de cantar, canta desse jeito aí. É melhor do que você copiar os outros. Canta desse jeito. Pode ser diferente, só não peca. Aleluia. Tem gente que te critica porque não consegue encontrar em você pecado. Aí quer encontrar em você defeito. Canta desafinado, prega de qualquer jeito, engasga muito. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Se você não fizer, as pessoas vão falar. Se você fizer, vão falar do mesmo jeito. Então quer saber? Eu vim lá do Rio de Janeiro para te dizer: prega do seu jeito, canta do seu jeito, faz do seu jeito e Deus vai agir. Irmão, eu podia tentar chegar aqui e falar, meus irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, eu fico alegremente. Eu não consigo, não é meu jeito. Está comigo aqui? É o meu jeito. Agora entenda algo. Se você deixar Deus trabalhar através da sua vida, através do seu modo de falar, através de como você se porta, você não tem ideia de como o diabo vai recuar. Porque o diabo tem medo de quem vive propósito, de quem vive o ministério, de quem vive chamado. Então quer dizer que aqui ninguém nunca ouviu alguém falando para você: você não leva jeito. Quem já ouviu isso aqui? Não era que você não leva jeito, é porque não estava agradando fulano. Irmão, me desculpe, mas eu vou ter que falar aqui, não tem jeito não. É porque não agradava.
Ele queria desse jeito, ele queria dessa forma. Aí quando saiu da forma que ele queria, que ele desejava, ele acabou tentando boicotar teu ministério, mas a maior que está com você do que o que está nele. Então escute o que eu vou falar. Se muita gente te desanimou em 2020, se muita gente desanimou em 2021, se muita gente desanimou em 2022, a notícia que eu dou é a seguinte: vão continuar tentando desanimar em 2023, mas pega essa palavra para o teu coração. Aquilo que não for de Deus vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Uma coisa é a exortação que vem de Deus, outra coisa é a opinião humana. Exortação de Deus a gente guarda e a gente acata, mas aquilo que é opinião humana, a gente não precisa acatar. Faz do teu jeito, vai, prega do teu jeito, e o nome de Deus vai ser glorificado. Irmão, a palavra, repita comigo, originalidade, vai, repita comigo. Seja original, é o teu jeito. Foi assim que Deus te chamou, não foi? Foi assim que Deus te levantou? Agora só por que isso? Porque você ouviu aquilo que você está querendo mudar? Agora vamos lá para o propósito da coisa. A gente pode mudar, a gente só não pode Que bom que vocês entenderam. Porque aqui existe uma linha muito tênue. E o que a torre me ensina? E a torre estava sendo construída, mas por trás de todo o projeto existe uma liderança, gente. Qual a liderança? Nimrod. O que Deus estabeleceu ao longo da Bíblia Sagrada? Muita coisa, né? Mas Ele estabeleceu duas que me chamam a atenção. Olha para mim e presta atenção nisso aqui. Vamos dizer que isso aqui seja a parte áurea da mensagem, o centro dela. Deus estabeleceu a sua cidade, alguém sabe qual era? Isso aí, Jerusalém. Eu creio que alguém falou em algum momento aí. Eu quero crer assim, Jerusalém. Depois de ter estabelecido a sua cidade, Ele estabeleceu o seu príncipe. Esse é fácil. Quem? Isso aí, gente, maravilha. Que bom que todo mundo falou. Jerusalém, cidade. Jesus, príncipe. Olha como é que o diabo é. O diabo, ele copia as coisas. Vamos lá? O diabo copia as coisas. Você vê que cópia não é uma coisa muito de Deus, né? O diabo, ele vai copiar. A gente que compra CD pirata agora olhou para mim e falou: meu Deus do céu, agora vamos pegar. O diabo, ele copiou. Por que ele copiou? Porque Deus tinha a sua cidade, o seu príncipe. Aí o diabo pensou assim: peraí, não é só tu que pode ter, não. Também vou ter. Qual vai ser a minha cidade? Babilônia. Qual vai ser o meu príncipe? Nimrod. O diabo vai usar a vida desse homem, e usou mesmo. O diabo tenta sempre chegar antes, porque ele acha que chegando antes, ele tira o poder de Deus da história. Mas isso não é verdade. Isso aqui vale tanto, mas vale tanto para a vida de quem está aqui, que eu vou ter que falar de uma maneira pausada e clara. Tem gente que pensou que está chegando atrasado, que Deus se esqueceu, que já não vai acontecer mais nada, que quem é injusto está prosperando mais do que quem é justo, quem é infiel está enriquecendo mais de quem é fiel. Desde quando Deus precisa chegar primeiro para mostrar que Ele é Deus? Deus pode chegar a hora que Ele quiser, o momento que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele continua tendo todo o poder na terra, todo o poder no céu. A notícia que eu dou para vocês: Deus vai chegar, não me pergunte quando. Deus vai chegar na tua vida. Deus vai chegar nessa causa impossível que você tem orado. Vai. Só não me pergunte quando, porque quem é fiel quer saber se vai ou não acontecer, não quer saber o momento, porque sabe que vai acontecer. E a torre vai sendo construída em volta de um propósito. Repita comigo: erros também possuem propósitos. Isso aqui precisa ficar claro dentro da sua mente. Gente, não é todo mundo que erra. Nossa, eu odeio Deus, por isso eu estou errando. Se isso fosse verdade, ele não ia para a balada e postava uma foto com um versículo em cima. Está comigo aqui ou não? Não, gente, seus amigos mundanos, eles não odeiam Deus. Até porque quando você vai na casa da mãe dele, tem Salmo 23 no pano de prato. Essa é clássica. Essa é clássica. Ninguém odeia Deus. Para odiar Deus, cara, você tem que estar muito nas trevas. Muito nas trevas. Demais.
Não, porque a gente tem esse pensamento. Então qual é o problema? Eu vou te explicar. O problema não é odiar Deus. O problema é que não consegue lidar com os mandamentos do reino onde Deus é Deus. Ou seja, bota essa pessoa um dia para seguir as normas, não consegue. Bota essa pessoa um dia para poder seguir os mandamentos divinos, não consegue. Gente, tem muita gente que não está entendendo, mas eu vou falar de maneira mais clara ainda para que você entenda. É gente que não consegue obedecer o pai e a mãe em casa. Tu acha que ele vai conseguir ser crente de verdade na igreja? Não vai. É gente que levanta a voz pro professor dentro da sala de aula. Como é que vai ser crente desse jeito? Não tem como. Faz essa cara não. Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Agora entenda algo que eu vou falar. Lembra do começo da mensagem? Do que eu falei? Da palavra e do Espírito. Deixa só o Espírito encontrar o coração desse ignorante para você ver o que ele vai fazer ali. Tem gente que fica, não, meu Deus do céu, eu preciso ir contra os mundanos. Você precisa ir contra a cultura do mundo, mas os mundanos você tem que resgatar. Então dobra o teu joelho, ora, porque o Espírito Santo vai trabalhar. Aleluia. E aí, a galera começa a passar perto. Olha para mim, agora eu estou indo para o início do fim da mensagem. Escute, a torre está aqui. E o pessoal começa a passar perto da torre. Se a torre era grande, todo mundo tinha a sua atenção voltada a ela. É igual esse templo é lindo, grande. Quem passa ali na frente vai olhar. Não tem nada de, nossa, anormal nisso. Aí as pessoas começaram a passar perto da torre, pastor. E aí eles começaram a perceber que a torre peraí, eu vou participar desse negócio também, uai. Estou vindo tanto em Goiânia que eu soltei um uai aqui sem querer, vamos lá. Eu vou querer participar disso também, porque está mas crescimento não aprova que Deus está no negócio. Ou pelo menos, o crescimento somente não. Aí, o que o sábio faria? Eu não me importo com o crescimento, deixa eu ver o que tem dentro. Aí, meu Deus do céu. Aí quando você entra dentro do negócio, você pergunta para fulano, para que é isso aqui? Olha, eu não sei, cara, a gente só está construindo só. Aí você pergunta para outra pessoa, mas por que está ficando cada vez maior? É porque, sei lá, estão mandando a gente construir, a gente está construindo. Então, peraí, vocês não sabem por que estão trabalhando? Mas estão trabalhando mesmo assim? Então, esse é o problema de quem recebe ordem, mas não sabe por que está cumprindo. Esse é o problema de quem recebe ordenança, mas antes da ordenança não olha para a essência da coisa. Sabe por que esse pessoal ficou ali? Simplesmente porque tinha muita gente. Vamos voltar para a arca? Vamos. Isso aqui, pelo amor de Deus, me perdoa, tá? Isso aqui é conjectura. Os teólogos de plantão me perdoam, isso aqui é conjectura, não é doutrina, é pensamento, conjectura. Imagina que a torre e a arca estivessem sendo construídas no mesmo tempo. Você passou em frente à arca, tem muita ou pouca gente? Você passou em frente à torre, tem pouca ou muita gente? Onde é que você vai desejar ficar? Onde tem pouca ou onde tem muita? Pois é. Pegou, né? Eu tenho duas propostas para você hoje na mesa. Se você aceitar uma, você desagrada a Deus. Mas você não tem ideia de como uma galera pesada vai colar contigo. Mas eu tenho outra proposta para você. Qual? Obedece a Deus. E cada dia mais você vai ficar cada vez mais sozinho e as companhias vão ser cada vez mais selecionadas. Aí você escolhe. As opções estão na mesa. Ou você vai querer ser o famosinho que vai ficar, ou você vai querer ser aquele isolado, mas que tem Deus e que vai subir. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você vai ter as amizades selecionadas. Gente, o céu não é casa de mãe Joana. Não dá para você levar todo mundo. Quem não compactua com a tua fé não pode compactuar com o teu tempo e nem participar da sua vida. E tem gente que me ousa perguntar por quê? Por que não pode?
Cara, por que? Engraçado, esse mesmo tipo de pessoa não questiona por que o torcedor do Flamengo não passa perto do torcedor do Vasco, mas questiona quando um crente pode andar com um mundano. Está comigo aqui? Existe, eu quero crer que eu estou no meio de uma igreja que ainda crê que existe diferença entre o santo e o profano, sim. Existe o lado das trevas e existe o lado da luz. Água e óleo não se misturam, ou é santo ou é profano. O que é sujo se suje cada vez mais, mas o que é santo santifique-se cada vez mais. Gente, aleluia. O Espírito Santo está preparando a igreja brasileira. E sabe por que o Espírito Santo está preparando a igreja brasileira? Porque uma igreja misturada não é avivada, mas uma igreja separada é incendiada pelo poder de Deus. O que a gente está vendo agora é só uma prévia do que Deus vai fazer na nossa nação. E não vai ser governo de esquerda que vai impedir. Não vai ser faculdade libertinosa que vai impedir. Não vai ser ideologia de gênero que... Escute o que eu vou falar. Quando a mão de Deus decidir tocar o globo terrestre, não vai ser governo, não vai ser ideologia, não vai ser politicagem que vai impedir. Deus vai agir, Deus vai trabalhar. E esses dias estão próximos, sabe por quê? Porque Joel está morto, mas as palavras dele estão mais vivas do que nunca. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quem tem espírito vai receber mais. Quem tem espírito vai receber mais. Quem tem espírito vai transbordar no espírito. Se você crê assim, levante glorificando ao nome de Jesus. Fique de pé, fique de pé. Aleluia. 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 E eu vejo a mão de Deus. Quando a mão de Noé levantava para bater o martelo, a mão de Deus levantava junto. Aleluia. Quando Noé levantava um pedaço de madeira, Deus ia ali e o ajudava. Porque aonde nós estamos vivendo o propósito, Deus está no nosso meio e ponto final. Deixa eu falar algo. Só louvores não testificam a presença de Deus. Alguém entendeu? Que bom que alguém entendeu. Tem gente que fica assustado. Só a pregação da palavra não testifica a presença de Deus. Mas quando se tem obediência e temor... Quem sente a presença de Deus aqui hoje sabe por onde tem andado e o que tem feito. Quem está sentindo a presença de Deus sabe que não deve a ninguém, não teme a ninguém, somente a Deus e que segue a tua palavra. Quem está sentindo a presença de Deus aqui é porque sabe que Deus é na sua vida e que Ele tem seguido a vontade de Deus. Tem gente que está com peso no braço, não consegue glorificar, mas tem gente que já está com a maquiagem quase borrada, sabe por quê? Porque tem certeza que Deus está aqui e que não vai perder esse momento por nenhum outro. Vamos voltar àquele tempo legal. Que tempo? Aquele tempo, anos 70, anos 80, eu não estava vivo, é óbvio, é a minha cara de menino, mas quando a gente olhava, a gente tinha uma frase escrita na maioria das igrejas: Jesus breve virá. E aí você via umas palavras que eram pregadas sem eloquência, palavras que não eram complicadas de entender, mas bastava apenas um hino da harpa e o Espírito Santo tomava toda a igreja. Bastava apenas um louvor e o Espírito Santo se apoderava. Sabe o que eu quero crer? Sabe o que eu quero acreditar? Você não veio aqui apenas para mostrar que você comprou camisa, você não veio aqui só para gravar story, você não veio aqui só para mostrar, não, você veio aqui para dar lugar, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na sua vida. E Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui, Deus está aqui. Quem acha que a torre foi destruída? Levante a mão. Pois é, gente, não foi. É só você ler. É tão bom quando a gente lê Bíblia, né? Porque quando eu era criança assim, né? E não faz muito tempo. Eu ouvi algumas vezes que Deus tinha mandado um anjo para destruir a torre. Vocês ouviram uma coisa dessa?
Aí eu vou na palavra e a palavra não me fala isso. Deus não precisou fazer barulho para acabar com um projeto que não era dele. Deus só precisou cortar o processo de comunicação. Se eu falo A e você entende B, e se você fala B e eu entendo A, pode ter 1 milhão de pessoas, mas nada acontece, porque ninguém se entende. A família que tinha 10 membros construiu uma arca em tempo recorde, pastor. Mas a galera que tinha milhares não conseguiu fluir com a torre. Por quê? Porque número e contingente não é nada quando a gente não está no mesmo. Aleluia! Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você. Aqui você só enxerga uma multidão de pessoas. Mas se você conseguir enxergar o cenário sobrenatural, você não está entendendo, irmão. Você não está compreendendo. Aonde a gente está no mesmo propósito, o diabo não tem espaço. A força das trevas não tem espaço. Deus fica à vontade para trabalhar. Aonde há unidade, há propósito. E aonde há propósito, a presença de Deus. Então agora vocês podem responder sim ou não. Deus destruiu a torre? Ele só acabou com o processo de comunicação. Gente, eu fico umas orações que o pessoal faz assim. Inclusive você, não sei, tem mães aqui, tem pais aqui? Se manifestem só para eu saber, por favor. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Deus não vai destruir os amiguinhos do seu filho que estão levando ele para o caminho errado. Com todo carinho. Deus só vai acabar com o processo de comunicação. Simples demais. Tu não está entendendo. Tá bom, então agora você vai entender. Deus não vai fazer esse rebuliço todo, não. Até porque seu filhinho e sua filhinha já sabem que eles estão no lugar errado. Eles já sabem que estão fazendo a coisa errada. Quando Deus chegar lá e começar a bagunçar tudo, quando Deus chegar lá e quebrar o processo de comunicação, você vai olhar aquele menino, aquela menina quieta no canto. O que será que aconteceu com o Joãozinho? O que será que aconteceu com Maria? Aí no próximo domingo ele vai falar: eu posso ir no culto contigo hoje? Mas o que aconteceu, meu Deus? Eu não orei para nada. É porque Deus foi lá e cortou aquilo que estava sendo má influência. Quando Deus corta, não tem jeito. Ele vai lá e corta mesmo. Ei, deixa eu falar uma coisa. Se Deus cortou, Ele não podou. Ele cortou de vez. Deus não poda para crescer o que é mal. Deus corta para queimar de uma vez. Porque se não tem espaço na minha religião e na minha fé, não tem espaço na minha vida. E agora eu vou fazer um convite para você. E eu reconheço que tem que ter coragem para aceitar. A torre parou aonde, gente? Lugar nenhum. A torre acabou. Um dia foi grande, sim ou não? Um dia foi colossal, sim ou não? Do que adianta ser grande se não dura? Olha o silêncio, ó. Do que adianta ser colossal se não permanece? É gente que quer mostrar que tem a vida perfeita, o ministério perfeito, até eu fico com inveja, o relacionamento perfeito, e mostra, e quer ser colossal. Aí quando você vai olhar, acabou. Aí você fica, uai, aí soltei de novo. Mas mostrava tanto, exibia tanto, divulgava tanto. O que é de Deus a gente não tem que divulgar para provar para os outros que é de Deus, não, gente. O que é de Deus e pronto, acabou. Aí, eu quero te fazer um convite agora, como amigo, tá? Gente, isso aqui é meu jeito de pregar, beleza? Eu consigo passar a pregação toda no 220, suando, pingando. Mas esse momento eu dou uma respirada, porque eu preciso que você venha aqui à frente, não pelo emocionalismo, mas pelo Espírito. Alguém pegou? Você tem que vir aqui com consciência, filhão. Todo mundo aqui, quem é crente aqui há 1 ano ou mais, já cansou de ver retiro, congresso, culto, que vem aquela multidão aqui, aí no outro dia você volta, cadê a galera? Existe a emoção e existe o Espírito. Pode vir um aqui hoje só, mas que venha pelo Espírito. Quando eu faço apelo, é coisa minha, tá, gente? É meu jeito. Fundo e bateria, aquela coisa toda. Não. Eu quero olhar no seu olho agora. Eu quero te fazer esse convite. Ou você deixa a torre, que é grande, mas não tem Deus, ou você permanece ela
seja Maria vai com as outras e vai ter o mesmo destino que eles. Ou então, aceita a construção da arca, porque quando o dilúvio vir, sua alma vai ser livrada. Entendeu? Sei que todo mundo entendeu. Agora quem se encaixou na situação e tem coragem, vem aqui à frente que eu vou orar pela tua vida. E hoje o diabo não vai ter mais espaço para agir nela. Isso, irmão, pode glorificar, porque o que você está vendo aqui, não existe nada mais lindo, não existe nada mais belo. Eu disse que Deus estava aqui, Ele está testificando agora que Ele está trabalhando nos corações. O Espírito Santo está trabalhando nos corações. E você está vendo com seus próprios olhos. Você está visualizando. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo, trabalhe, Espírito Santo. O que não podemos fazer, o Senhor pode fazer. Aonde não podemos chegar, o Senhor já está chegando. Aquilo que não conseguimos compreender, o Senhor nos explica. Aquilo que não somos capazes, o Senhor é. Aquilo que não podemos lograr, o Senhor irá lograr. O Senhor é o Deus que tudo pode, o teu Espírito convence. O Espírito está convencendo, o Espírito está trabalhando. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Viu? Isso aqui é Deus, ó. Isso aqui é Deus. Não tem palavra, não tem adoração, mas tem Deus, ó. Tem Deus na casa. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Não estou falando nada, ninguém está cantando nada, mas Deus está aqui. A mão de Deus está tocando este lugar. A mão de Deus Deus está visitando este lugar novamente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a orar para a gente não que a gente esteja perdendo, mas para a gente ganhar tempo aqui. Enquanto eu estiver orando, você pode vir à vontade. Até que a oração termine, você pode ficar à vontade. Eu sei que o que nós estamos vendo aqui, irmão, nada no mundo é igual, nada no mundo é parecido. Você que crê comigo, levante as suas mãos e vamos orar no nome de Jesus. Pai, eu quero interceder, eu quero glorificar. Eu sei que o Senhor é bom. Eu sei que a Tua presença é real no nosso meio. Eu sei que a Tua graça nos basta. A Tua presença nos sustenta. O Senhor tem todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Eu peço que o Senhor venha agir. Eu peço que o Senhor venha trabalhar. Hoje, mais uma vez, está havendo salvação nessa casa. Hoje, mais uma vez, o Senhor está curando nessa casa. Hoje, mais uma vez, o Senhor está libertando nessa casa. E eu te agradeço por isso. Eu te louvo por isso. Eu te exalto por isso, eu engrandeço o teu santo nome por isso, e eu coloco tudo nas suas santas e poderosas mãos. Pai, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Mais uma vez, o Senhor se fez presente, e o teu poder está sendo sentido pela tua igreja agora. Sentimos a tua presença, sentimos a tua Shekinah, sentimos o teu bálsamo, sentimos, Deus, que o Senhor está aqui. Por isso, Pai, agradecemos, por isso louvamos, por isso bendizemos, no nome de Jesus. Escreva esses nomes no livro da vida, de onde eles não serão tirados jamais. Nossa oração é essa, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, é isso. Deus fez. E eu quero agradecer demais. A vida de vocês hoje está sendo regenerada. Vocês podem se direcionar para cá, por favor, todos que vieram aqui à frente, para acompanhar o pessoal de Laranja. Samuel, obrigado. Pastor, mais uma vez, gratidão pela confiança. Que Deus abençoe vocês de uma forma especial. Amém.